Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre um momento difícil na vida de qualquer criança ou adolescente, a separação dos pais. Vamos acompanhar o processo de separação de um jovem casal, conhecer pais separados que dividem a guarda dos filhos e ouvir o drama das irmãs que passaram anos sem ver o pai. E para conversar conosco sobre o tema de hoje, estamos recebendo a terapeuta de casal e família Thay Castilho. Ela é diretora do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. Bem-vinda, Thay. Obrigada. O que é melhor para os filhos? Conviver com as brigas dos pais ou enfrentar a separação? Bom, depende da briga dos pais. Que se for uma briga que empaca e que vai se repetindo e que vai perdendo cada vez mais o respeito, inclusive envolvendo os filhos na briga, colocando os filhos em conflito, que tem que tomar o partido do pai ou da mãe, eu acho que isso é muito ruim para os filhos. E daí, talvez, para os filhos seja melhor enfrentar uma separação. Agora, tem brigas que são brigas de crescimento, brigas de evolução, de desenvolvimento, que são necessárias para um casal. Essas brigas não fazem mal para os filhos. Inclusive, aqueles pais que brigam com portas fechadas para aparecer para os filhos que nunca brigam, também não faz bem para os filhos isso. Agora nós vamos conhecer um casal que acabou de se separar. Mas no meio dessa história tem o filho, o Arthur, de 4 anos. A Andréia e o Zeca viveram 5 anos juntos e há 2 meses decidiram se separar. Nenhum dos dois conversou com o filho Arthur sobre o fim da relação. Ele percebeu todo esse processo de separação, de discussões, de brigas. Então, eu acho que já tinha uma certa preparação, já estava meio que sabendo o que iria acontecer. Depois da separação, o clima em casa melhorou. Mas isso não serviu de consolo para o garoto, que ficou abalado com as mudanças. Nas primeiras semanas, eu senti que ele estava bagunceiro ao extremo. Fui conversar com ele, falei, olha, filho, de repente eu e o papai nos separamos, a gente mora em casas separadas. Ele amadureceu, mas além dos 5 anos dele, ele acha que ele é, sim, o dono da casa. Ele é o homem da casa. De alguma maneira, o Arthur entendeu a decisão dos pais, embora nem eles saibam direito o porquê da separação. Conheci a Andréia, 9 meses depois ela ficou grávida. 9 meses depois nasceu o Arthur e a gente não viveu o casal. E ainda mais quando você se casa, que já é uma mudança, e aí você tem um filho que já é uma mudança assim maior na vida, então talvez seja um acúmulo muito grande de obrigações, de responsabilidades. Olha, chega em casa, troca a fralda do Arthur, dá banho no menino, vamos fazer a comida, tem que fazer papinha. Talvez o fato de ter uma criança tão no início pode ter influenciado, pode ter. Não tem como dizer que foi isso, entendeu? Enquanto isso, o Arthur aproveita para curtir os dois juntinhos, porque agora a rotina está mudada. Ou ele fica com a mãe ou com o pai. E os dois garantem, a separação é amigável. Daqui para frente, cada um segue o seu caminho, com o filho sempre por perto. Quando o casal se separa, a criança tem que ter pai e mãe. Não é porque o Arthur vive comigo que ele só tem mãe. Não, ele tem pai e mãe. O meu vínculo com o Arthur, ele é muito forte, muito forte. Thay, como é a adaptação da criança à separação dos pais? Não é fácil, Gêmeos. Eu acho que os pais têm que ter consciência que para a criança é uma adaptação difícil. Embora a criança silencie muito a dificuldade. São poucas as crianças que sentem que pode expressar, né, a dificuldade que está tendo. Acho que a primeira coisa que é difícil para a criança é ela entender, dependendo da idade dela, que ela vai continuar tendo pai e tendo mãe. Porque ela tem um sentimento de perda, que ela não sabe identificar. E para ela é como se ela fosse perder os dois ou perder o pai quando o pai vai embora, o que é mais comum. Então, é muito importante para os pais saberem que a criança vai ter dificuldade e serem pais observadores e pais que possam ajudar a criança nesse sentido. Quando o filho é adolescente, a separação dos pais traz consequências?
Então, depende do adolescente. Muitos adolescentes, eles tomam isso como, bom, eu aceito, porque afinal de contas, eles brigavam tanto, acho que eles têm direito de ser felizes, então eles racionalizam naquele momento. Se os pais não ficarem atentos também, esse adolescente vai se sentir num conflito de lealdade, que ele tem que tomar partido ou do pai ou da mãe, né? E ele pode, sem os pais perceberem, começar a usar isso, entre aspas, em benefício dele. Então, se o pai não deixa ele ir numa festa e voltar tarde, e a mãe deixa, ele começa a querer ficar mais na casa da mãe e evitar ir na casa do pai, porque assim ele se beneficia de ir à festa e vai se distanciando do pai e vice-versa. Quer dizer, essas situações ele usa em benefício próprio. E quando o filho fica mais rebelde, agressivo depois da separação, ou mesmo apático, o que os pais devem fazer? Bom, eu acho que tem muitas situações que já vinham vindo antes da separação em relação aos filhos, né? Porque uma situação que já não estava legal, já tinha alguma coisa já que envolvia os filhos. Ou seja, um pai que já era pouco atuante na vida do filho. Isso antes, quando eles estavam casados, já tinha consequências, né? Então, com a separação, só consolida alguma coisa que já existia. Então, os pais têm que estar muito atentos, porque às vezes o filho tenta escapar de uma situação de dificuldade que já existia antes, no momento da separação, e pode até ir para outras dificuldades, como uma depressão, como um uso de drogas, etc. Então, acho que sempre, qualquer diferença que se perceba nos filhos, os pais devem estar atentos. Agora, normalmente a criança se sente culpada pela separação, não é? É um fato isso? Eu não sei se normalmente, muitas vezes a criança se sente culpada pela separação. Não porque ela tenha a ver alguma coisa diretamente com a separação. A gente tem que pensar que as crianças, elas querem ver os pais juntos, mas também elas querem ver pais separados, porque tem toda aquela questão do desenvolvimento, isso é natural, que a criança quer ficar com a mãe e afastar um pouco a mãe do pai, ou quer ficar com o pai e afastar um pouco o pai da mãe. Por quê? Por uma questão do desenvolvimento, isso tem a ver com a sexualidade, né, com a identidade dela, e ela tem momentos de mais possessiva com o pai e com a mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ver o pai e a mãe juntos, ela faz eles darem a mão, mas quando eles ficam juntos, ela vai lá e separa eles. Acho que todo mundo que tem família já viveu situações desse tipo. Talvez por esse desejo, até inconsciente, muitas crianças, eu estou aqui só falando de uma possibilidade, certo, podem, quando vê a concretização da separação dos pais, podem ter uma sensação de culpa. E os pais precisam lidar com isso, se preocupar em explicar para os filhos que eles não são culpados pela separação? É um dado importante nesse momento? É um dado importante quando os filhos demonstram as situações de sentimento de culpa, mas não que em todas as situações já tem que levantar essa lebre. Acho que os pais às vezes levantam muitas lebres e não é necessário. Acho que o importante é que os pais conversem com os filhos, né, sobre o que está levando eles a decidirem, né, que isso é importante para eles porque eles vão poder ser mais felizes como homem, como mulher, mas que eles consolidarem para os filhos que eles vão sempre ser pai e mãe deles. Né, que essa sensação de perda da criança vai depender muito de como os pais agirem em relação a isso nesse momento. Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, uma família que tem um jeito diferente de lidar com a separação.
Filhos está de volta hoje falando sobre separação. Que tal dividir a guarda das crianças? A família Carreira apostou nessa ideia e parece que está dando certo. Essa turma sai da casa da mãe e vai para a casa do pai com muita frequência, desde que os dois se separaram há 3 anos. São 4 filhos, entre 6 e 16 anos, que vivem um tipo de guarda diferente. Os filhos ficam uma semana inteirinha com ela, na casa dela. E uma semana inteirinha comigo na minha casa. E é justo, né? A mulher não quer o direito de ser igual. Isso é igualdade pra mim. A guarda compartilhada ainda não é muito comum no Brasil. Mas para o Tiago e para a Luciana, é a melhor maneira de educar os filhos depois da separação. Eu sou ser humano e o Tiago também é ser humano. E os filhos, ele tinha amor pelos filhos, do mesmo jeito que eu tenho amor. O pequenininho tá com 6, quando nós nos separamos tinha 3. Eu dava banho nele, comidinha na boca, tudo isso. Então, eu não pensei nisso, eu não pensei na lei. Eu pensei na melhor maneira para que nós dois não sofrêssemos. E nessa guarda, tudo é dividido direitinho, tanto os prazeres quanto os problemas. Nós dividimos tudo, inclusive as despesas das crianças, que nós temos mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, vamos dizer assim, né? E a gente aproveita. A semana que eles estão comigo, eu faço os programas com relação a eles. E quando eles estão com o pai, e eu acredito que o pai deles faça a mesma coisa. Então fica mais fácil dividir, né? Tudo que é dividido fica mais fácil, né? E os filhos? O que será que eles pensam dessa vida em 2 casas? Não tem dificuldade, só tem vantagem se você parar pra pensar. Que tem o pai, eu fico com saudade da minha mãe. Lá tem a mãe, aqui eu fico lá eu fico com saudade do meu pai. Acho que se não fosse assim, eu ia ficar com mais saudade e ia sofrer mais. Agora tem uma casa que você prefere mais? Acho que é aqui, casa dos meus amigos. Lá eu tenho uns amigos, aqui eu tenho outros. Lá tem coisas que aqui não tem, aqui tem coisas que lá não tem. Às vezes é legal. Por causa que aqui tem quadra, lá tem piscina, legal. Você já se confundiu por ter 2 casas? Já. Ai, já. Thay, essa guarda compartilhada que a gente viu já é legalizada no Brasil? Olha, tem um projeto, né, que já passou e que agora falta ser sancionado e para passar a vigorar. Mas eu acho que ainda é uma coisa que ainda vai dar muito pano para manga. Né, Como que ela funciona? Olha, na verdade, a guarda compartilhada é aquela guarda que mantém o pai e a mãe responsáveis com a guarda da criança, que é diferente do que tinha antes. A mãe ficava com a guarda em geral e o pai, né, ficava sem a guarda. Agora, é muito importante que a gente entenda que guarda compartilhada não é guarda dividida. Porque ainda tem como é uma coisa muito nova, as pessoas pensam que compartilhar a guarda é ficar metade com um, metade com o outro. Não, os dois ao mesmo tempo são responsáveis pela educação. Sei. E que tudo que diz respeito à educação dessa criança. Como a gente viu na reportagem. Como a gente viu na reportagem. Às vezes pode ser uma guarda compartilhada, por exemplo, que arrume uma outra solução, que não seja uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Pode ser que fique alguns dias, depois venha um dia para um, depois... Enfim, tem vários arranjos que são possíveis. O importante é que, se é um casal que está brigando muito, que tem muitos ressentimentos, né? E que estão se separando muito ressentidos, eles precisam trabalhar um pouco a relação deles para poderem ter a guarda compartilhada, porque senão eles vão cair na mesma história do casamento que eles viviam. Claro. Ou seja, os filhos passam a ser os instrumentos, né, de competição, de briga, De levar recados, porque na guarda compartilhada os filhos estão muito com o pai e estão muito com a mãe. E esse trânsito da criança de uma casa para outra não pode gerar uma confusão na cabeça dela? Pode. Sempre gera confusão, viu, James? Até quando a criança vai cada 15 dias na casa do pai, ela volta confusa. Porque sempre
sempre a criança vai lidar com uma outra cultura, com outro jeito, porque o casal, ele vem de famílias diferentes, são duas culturas familiares diferentes. Então, eu acho que a criança vai convivendo com jeitos diferentes mesmo. De repente, o pai se casou com uma outra mulher que é diferente da mãe, traz outros costumes para casa. Então, quando ele volta para a casa do pai ou da mãe, ele vai sentir uma diferença sempre. Claro que quanto mais essa frequência exista, mais ele vai se acostumando, né? O que acontece, que eu acho que os pais são pouco atentos, é para aquele pai, aquela mãe que vai desqualificando o jeito do outro, ou a atitude que o outro teve. Importante é que isso não seja desqualificado, que as crianças não fiquem assistindo os pais, né, e desvalorizando, né, a imagem de um e de outro. Então, isso que acho que é mais importante de tudo. Acho que não faz mal para as crianças. Aliás, acho que até faz bem perceberem que os pais vêm de culturas, de valores diferentes. No final das contas, a impressão que fica é que a guarda compartilhada ela é, de uma certa forma, uma evolução desse sistema de guarda que a gente tem hoje. É isso mesmo? É isso, porque eu acho que inclui a figura do pai como uma figura importante na vida das crianças. Eu acho que a figura paterna, com toda a evolução que houve nos últimos 50 anos, foi ficando cada vez menos privilegiada e desprestigiada na família. E eu acho que agora, compartilhada, traz de novo uma coisa importantíssima para os filhos, prestigia a figura do pai. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, duas irmãs que deixaram de ver o pai depois da separação. Estamos de volta com filhos e o tema de hoje é separação, um assunto doloroso para a Annelise e a Carolina, que ficaram sem ver o pai por 10 anos. O Natal de 1990 traz uma triste lembrança para a Annelise e a Carolina. Uma tinha 7 anos e a outra 4, quando o pai saiu de casa e nunca mais voltou. As meninas já estavam 2 bonequinhas preparadas, né? Para meia-noite, para ceia. Aí ele resolve dar este presente para nós. Sair de casa, dia 24 de dezembro, 11h30 da noite. Nossa, eu me lembro da cena perfeita, assim, o dia que ele saiu de casa. Que eu chorei muito, assim, entrei em desespero. Na época, a Mirtes e o marido já pensavam na separação, mas ela não esperava que, de uma hora para outra, ele simplesmente desaparecesse. Ele era um pai presente, afetivamente. Passeava com as meninas, agradava muito. Ele fazia doces em casa, cozinhava bem, ele me levava para andar de bicicleta na ruinha, assim. Só afetivamente, economicamente não. Ele não conseguia ir adiante. E minha mãe sempre à frente, sempre, sabe, dominando a situação. E ele não. Então eu acho que ele se sentia menosprezado, acho que ele se sentia menos. Parece que as diferenças de personalidade separaram o casal, mas a compreensão do problema nunca aliviou a mágoa causada pela ausência do pai. Em apresentações de balé, de jazz, sapateado, banda, pai de todas as amiguinhas estavam lá e você tá tocando e fala, pô, cadê meu pai? Pô, seu pai te ligar, e aí, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Mesmo que não seja grana especificamente, sabe? Um carinho, ó, tô te ligando pra ver se você tá bem, você tá bem? Mágoa eu tenho, poxa, ele abandonou, né? Abandonou uma família. Recentemente, no enterro do avô paterno, as meninas viram o pai. Um momento difícil, já que as duas passaram mais de 10 anos sem nenhum contato com ele. E não quis conversar com ele, não tinha nada pra falar com ele. Mas você o reconheceu? Reconheci. Eu mesmo me afastei, não quis ficar perto. E depois ele veio falar comigo, ele, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo, graças à minha mãe. Se você pudesse conversar com ele, você falaria o que pra ele? Eu ouviria o que ele tivesse a dizer. Por que, né, que aconteceu tudo isso? Tá, dá pra superar toda essa mágoa? Difícil, né, James? Eu acho muito difícil. Eu acho que
vai depender muito das meninas, que já são grandes, mas da mãe. Porque eu acho que a mágoa, a grande mágoa, está na mãe, né? E talvez também esteja no pai, porque um pai que vai embora e não aparece mais, deve ter um pai muito magoado também. Só que a dor do pai parece que nunca pode estar no primeiro plano. É sempre a dor da mãe. Então, eu acho que dá para superar, dá para resgatar algumas coisas boas, se houver, né, um trabalho com a mãe, se a mãe fizer um trabalho com ela e puder ajudar essas meninas a ouvirem um pouco a história do pai. Agora, tem que ter muito tempo e muita ajuda para superar essa mágoa. E como que, nesse momento, se explica para os filhos a ausência do pai? Bom, quando existe essa situação, em geral são situações conflituosas, né? Existe a situação de uma nova família ou um pai que foi embora, os filhos ficam muito leais à dor da mãe. Eles são leais, às vezes eles deixam de procurar o pai, ou às vezes, que é muito comum, tem filhos que, mais adolescentes, veem o pai escondido da mãe. Vão procurar o pai, acabam encontrando o pai, ou o pai procura as crianças e acabam vendo escondido, sem deixar a mãe saber. Porque esse conflito de lealdade que as crianças, os adolescentes, os filhos sentem, é muito importante, mas é muito pouco falado isso, né? Então, acho que tinha que ser mais falado. Os homens precisavam falar mais das dores deles e os filhos precisavam falar mais dessa situação, desse conflito de lealdade que eles sentem. Essa tristeza que a gente viu que as meninas sentiram na reportagem e que um filho sente com a perda do pai, ela é tão forte quanto a perda pela morte do pai? Ou é uma mais? Morte. É uma morte. É uma morte, mas é uma morte, né, de alguém que não morreu. Esse tipo de situação é uma coisa indefinida, que você carrega como uma coisa dentro de você, que você não encontra nem o espaço, né, para fazer o luto daquela tristeza. É possível a mãe assumir o papel de pai e de mãe na vida das crianças? Não, de pai e de mãe, eu acho que não, porque pai é pai, mãe é mãe, né? Eu acho que muitas vezes ela tem que assumir a voz do pai, ou seja, aquela voz que traz para os filhos o que a gente chama das regras, né? Quer dizer, as regras que ajudam a criança a ir para o mundo. Então, na falta do pai, a mãe, quando ela tem uma casa que tem amigos, que permite que os filhos convivam com outras famílias, com outras crianças, quando tem uma troca entre a escola e a família, e essa mãe seja aberta para ouvir o que vem de fora, ela tem condições, né, de assumir também um pouco a voz do pai, mas não preencher a lacuna, porque pai é pai e mãe é mãe. Agora, no caso da separação, o ideal seria assim, mesmo distantes, vivendo em casas diferentes, que as crianças tenham a presença de pai e de mãe. Claro, e que muitas vezes a mulher possa pedir ajuda para o ex-marido, quer dizer, a ex-mulher para o ex-marido, a mãe pedindo ajuda para o pai, e pedindo assim para ele dar uma força, né? Porque ela está com dificuldade o filho está saindo e não está voltando na hora que ela está marcando, se ele pode conversar com o filho, quer dizer, pedir que venha uma outra voz, que é diferente da dela, é uma voz grossa, né? Com outros hormônios, é a voz do pai. Tá, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Obrigada, Gênesis, para mim também. Filhos está chegando ao final. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.regestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.